Uma aurora sombria, a ascensão do nazismo. Este período marcou o início de um dos capítulos mais trágicos e devastadores da história moderna. O nazismo não apenas mudou a Alemanha, mas também o mundo inteiro. A Alemanha, humilhada após a Primeira Guerra Mundial, estava em ruínas. A economia estava em colapso, com desemprego galopante e uma inflação descontrolada. As pessoas lutavam para sobreviver, e a nação estava à beira do desespero. Um povo desesperado em busca de respostas e soluções para suas dificuldades. A população alemã, desiludida e sem esperança, procurava um salvador. Alguém que pudesse restaurar a glória perdida e trazer estabilidade. Surge Adolf Hitler, um líder carismático com uma mensagem sedutora. Ele oferecia falsas promessas de grandeza e prosperidade, prometendo um futuro brilhante e uma Alemanha forte e unida. Suas palavras ressoavam profundamente em uma nação desesperada. O partido nazista ganha força, explorando o medo e a insegurança da população. Utilizando propaganda eficaz, eles manipulavam as emoções das pessoas, criando um ambiente de desconfiança e divisão. A democracia frágil começa a ruir, a crise política se intensifica e a sociedade alemã se vê cada vez mais dividida. As instituições democráticas não conseguem resistir à pressão crescente. Em 1933, Hitler assume o poder como chanceler da Alemanha. Este momento marca o início de uma nova era, uma era de opressão e controle absoluto. Uma sombra escura se abate sobre a Alemanha. O regime nazista começa a implementar suas políticas autoritárias, e a atmosfera no país se torna cada vez mais sombria e opressiva. O pesadelo está prestes a começar. O Terceiro Reich se prepara para desencadear um horror inimaginável, não apenas para a Alemanha, mas para o mundo inteiro. A ascensão do nazismo seria o prelúdio de uma era de terror e destruição sem precedentes. Nas garras do medo, terror implacável. A escuridão da noite esconde os horrores que se desenrolam nas sombras. A Gestapo, a polícia secreta nazista, semeia o terror. Suas ações são rápidas e implacáveis, deixando um rastro de medo e desespero. Espiões e informantes em todos os cantos. Ninguém está seguro. Cada palavra sussurrada pode ser a última. A confiança é um luxo que ninguém pode se permitir. Críticos do regime desaparecem na calada da noite, levados para prisões secretas, torturados sem piedade. O destino dos dissidentes é um mistério sombrio. A liberdade de expressão é esmagada, livros queimados, jornais censurados. O silêncio reina absoluto. A cultura e o conhecimento são destruídos, deixando um vazio de ignorância. O medo permeia todas as esferas da vida. Desde as ruas até os lares, ninguém está imune. A sombra do regime é onipresente. Uma nação mantida, refém sob a mira do terror. A esperança é uma chama fraca, quase extinta, enquanto o terror domina cada aspecto da existência. Judeus alvos da perversidade nazista. O ódio racial, o cerne da ideologia nazista. Judeus, o inimigo primordial. Acusados de todos os males da Alemanha. Propaganda implacável alimenta o antissemitismo. Judeus retratados como inferiores, ratos, vermes. Leis raciais são promulgadas, como as leis de Nuremberg. Cidadania revogada. Negócios confiscados. Judeus são segregados da sociedade, humilhados, perseguidos, despojados de sua humanidade. O Holocausto, o capítulo mais negro da história humana, se aproxima. Resistência silenciosa, faíscas de esperança. Em meio à escuridão, lampejos de coragem. Indivíduos que se recusaram a se curvar ao mal. A Rosa Branca, um grupo de estudantes, distribui panfletos antinazistas, um ato de desafio perigoso. Oskar Schindler, um industrial alemão, arrisca tudo para salvar judeus. Uma luz tênue em tempos sombrios. A resistência, embora perigosa, oferece um raio de esperança.
uma prova de que a humanidade não se extinguiu completamente. Vidas desfeitas, o peso da tirania. A guerra não poupa ninguém, e as crianças são as mais vulneráveis. Seus olhares refletem o horror e a perda, uma infância roubada pela brutalidade dos conflitos. O impacto da guerra se faz sentir em todos os cantos. Famílias destroçadas, cidades reduzidas a escombros. Cada rua, cada prédio, cada casa conta uma história de dor e destruição. A vida cotidiana é interrompida, e a normalidade se torna uma lembrança distante. O racionamento de alimentos se torna a norma. Comida, um recurso básico, se transforma em um luxo. As prateleiras vazias dos mercados são um lembrete constante da escassez e da luta diária pela sobrevivência. Filas intermináveis por um pedaço de pão. A fome é uma companheira constante, e cada refeição é uma batalha vencida. Os rostos famintos nas filas são um testemunho silencioso da desesperança e da necessidade. A fome assola a nação. A escassez de alimentos não discrimina, afetando jovens e idosos, ricos e pobres. A luta pela sobrevivência une a todos em um sofrimento comum. Crianças são enviadas para longe das cidades para escapar dos bombardeios. As despedidas são dolorosas, com lágrimas e abraços apertados. A incerteza do reencontro pesa sobre todos. Separadas de suas famílias, enfrentam um futuro incerto. A segurança vem ao custo da separação, e o medo do desconhecido é uma constante em suas vidas. O terror nazista deixou cicatrizes profundas na alma alemã. As marcas emocionais são visíveis nos rostos dos sobreviventes, cada expressão carregando uma história de angústia e resistência. Um legado de dor e sofrimento que ecoaria por gerações. As memórias do terror são passadas de pais para filhos, um lembrete constante do preço da tirania e da importância de lutar pela liberdade e pela paz. Propaganda e manipulação enganando uma nação. Joseph Goebbels, o mestre da propaganda nazista, um maestro da manipulação, moldando a opinião pública. Rádio, cinema, jornais, todos usados para disseminar a mensagem nazista. Mentiras repetidas até se tornarem verdades. Hitler, retratado como um salvador, um messias. Promessas vazias de glória e prosperidade. A propaganda nazista, uma arma poderosa, envenenando mentes, cegando os alemães para a terrível realidade. Campos de concentração, fábricas da morte, espalhados pela Europa ocupada pelos nazistas. Judeus, ciganos, homossexuais, deficientes, todos considerados inimigos do Estado. Aprisionados sem julgamento. Trabalho escravo, fome, doenças, experimentos médicos cruéis. A desumanização em sua forma mais brutal. Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Nomes que evocam horror e sofrimento inimagináveis. A guerra se intensifica. A máquina de guerra nazista, implacável. Milhões morrem em campos de batalha distantes. Aliados bombardeiam cidades alemãs. Civis inocentes pagam o preço do conflito. A fome se espalha pela Europa ocupada. Milhões morrem de inanição. A guerra, uma tragédia para todos os lados. Um ciclo vicioso de violência e destruição. 1945. A Alemanha nazista em ruínas, derrotada, humilhada. O pesadelo finalmente chega ao fim. O mundo assiste, horrorizado, à revelação dos campos de concentração. A verdadeira escala da barbárie nazista é exposta. Julgamentos de Nuremberg. Criminosos de guerra nazistas são responsabilizados por seus atos. A Alemanha, deixada para reconstruir não apenas suas cidades, mas também sua alma. O Holocausto, um lembrete sombrio do que acontece quando o ódio e a intolerância prevalecem. As cicatrizes do passado permanecem. Um alerta constante para as gerações futuras. É nosso dever lembrar as vítimas.
honrar os sobreviventes e lutar contra todas as formas de discriminação. Que as lições do passado sirvam de guia para um futuro de paz, tolerância e respeito mútuo.